E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo das leis de Newton. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Um martelo atinge um prego com velocidade Vzinho, fazendo-o enterrar-se de uma profundidade Lzinho em uma prancha de madeira. Mostre que a razão entre a força média exercida sobre o prego e o peso do martelo é igual a Hzinho sobre L, onde Hzinho é a altura de queda livre do martelo que o faria chegar ao solo com velocidade Vzinho. Estime a ordem de grandeza dessa razão para valores típicos de V e Lzinho. Para resolver esse exercício, vamos analisar melhor a figura ilustrada no quadro. O martelo de massa Mzão inicia o movimento de queda livre a partir do repouso. Ele cai uma altura Hzinho até colidir com a cabeça do prego. Nesse instante, a velocidade do martelo vale Vzinho. A partir daí, o sistema martelo-prego se desloca verticalmente para baixo de uma distância Lzinho, até atingirem o estado de repouso, situação em que V2 é igual a zero, conforme eu ilustro na figura. Note que Lzinho representa justamente o deslocamento do prego e do martelo, ou seja, Lzinho representa a distância que o prego consegue perfurar o bloco de madeira em questão. E durante esse intervalo de tempo, ocorre a interação entre o martelo e o prego. Com base na terceira lei de Newton, eu posso afirmar com segurança que a força média aplicada no prego pelo martelo tem a mesma intensidade da força média aplicada no martelo pelo prego. Consequentemente, ao invés de analisar o movimento do prego, eu posso analisar simplesmente o movimento do martelo na obtenção da força média, já que a força média nessa interação possui a mesma intensidade com base na terceira lei de Newton. Sendo assim, analisando apenas o movimento do martelo, fica fácil demonstrar essa igualdade. Vamos começar, portanto, calculando a velocidade Vzinho do martelo. Estando ele em queda livre, eu posso recorrer à seguinte expressão: a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais o dobro da aceleração vezes o deslocamento. A velocidade final V1 é igual a Vzinho. Sendo assim, Vzinho ao quadrado é igual a zero, ele parte do repouso, V0 é zero, mais 2 vezes a aceleração da gravidade local vezes o deslocamento Hzinho. Consequentemente, a velocidade final do martelo de massa Mzão, após a queda livre, é igual a raiz quadrada de 2G Hzinho. A partir de agora, vamos em busca da força média aplicada no martelo. Para fazer isso, eu vou recorrer à seguinte igualdade: a intensidade da força média aplicada no martelo de massa Mzão é dada pela seguinte razão: eu vou calcular o módulo da variação da quantidade de movimento sofrida pelo martelo nesse intervalo de tempo e vou dividir pelo intervalo de tempo em questão. Observe o seguinte: como eu estou indo em busca apenas da intensidade da força média aplicada no martelo devido à interação com o prego, eu vou utilizar apenas o módulo da variação da quantidade de movimento. Dando sequência, sendo assim, a força média vezes o intervalo de tempo é igual ao módulo da quantidade de movimento final do martelo menos a quantidade de movimento inicial do martelo. Como o martelo atinge o estado de repouso, a quantidade de movimento final vale zero. Logo, a força média no martelo vezes o intervalo de tempo é igual ao módulo de menos Q0, ou seja, simplesmente Q0, que é a massa do martelo vezes a sua velocidade inicial.
Nesse intervalo de análise, a velocidade inicial do martelo é o Vzinho, portanto, m vezes Vzinho. Muito bem, observe a igualdade obtida e os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, observe agora o seguinte: a força média representa a intensidade da força constante que, atuando durante esse intervalo de tempo, promove o mesmo impulso no martelo. E sendo a força média essa força constante, eu posso admitir que a desaceleração sofrida pelo martelo permanece constante. Logo, eu posso recorrer neste estudo ao movimento retilíneo uniformemente variado. Esse movimento me garante que a velocidade média do martelo, dada por ΔS sobre ΔT, é igual à média aritmética das velocidades. Como eu estou analisando esse intervalo, nós temos aqui V1 mais V2 dividido por 2. Muito bem. Sendo assim, ΔS é igual a Lzinho, tudo isso sobre ΔT, igual V1 é igual a Vzinho, mais V2, que é igual a 0, sobre 2. Logo, o intervalo de tempo fica dado por 2Lzinho sobre V. Substituindo o intervalo de tempo nessa igualdade, nós vamos obter a seguinte expressão: a força média vezes o intervalo de tempo, dado por 2L sobre Vzinho, é igual à massa do martelo vezes Vzinho. Consequentemente, a força média fica dada por m vezes V elevado ao quadrado sobre 2Lzinho. Logo, a força média aplicada no martelo, que tem a mesma intensidade da força média aplicada no prego, devido à terceira lei de Newton, é igual a, então nós temos mzão vezes Vzinho ao quadrado. Então, mzão vezes 2GH sobre 2L. Simplificando o número 2, nós vamos obter a massa do martelo vezes G vezes H sobre Lzinho. Agora, vamos em busca dessa razão. Dividindo a força média pela força-peso no martelo, nós vamos obter o seguinte resultado. Eu vou fazer mg Hzinho sobre L dividido por mg. Eu vou simplificar mg com mg no numerador e no denominador e vou encontrar justamente a razão solicitada pelo problema. Muito bem? Sendo assim, a força média aplicada no prego, ou se você preferir, a força média aplicada no martelo sobre a força-peso do martelo é igual a Hzinho sobre L. Para finalizar o vídeo, vamos fazer agora a estimativa dessa razão. Vamos pensar, portanto, em uma martelada típica. Até a próxima.